E nesse vídeo você vai aprender comigo a como formatar valores monetários dentro do Jet Engine. E não somente também os formatos monetários especificamente, mas o formato numérico com saída com ponto, vírgula, essa formatação com casas decimais, com casa de milhares ali. Então, como é que faz isso? Utilizando o Jet Engine, caso você esteja com esse tipo de dificuldade na hora de fazer um sistema. É muito comum, muita gente me pergunta, ô Dante, como que eu faço para declarar valores dentro dos campos do Jet Engine? E para exemplificar, eu construí aqui um post type chamado pedidos, onde eu coloquei aqui o nome do pedido e o valor. Só para fazer um teste aqui com vocês e vocês entenderem como que eu resolvi esse problema. Você vai colocar lá no post type, quando você for criar o campo valor, ele do tipo texto. Não tenta colocar tipos numéricos que tem lá, que não vai funcionar. Tem que ser texto, tá, galera? Então, para você declarar de forma correta o valor aqui e conseguir exibir ele dessa forma aqui no front, com o RS cifrão, com a vírgula nas casas decimais corretas, você vai ter que fazer o seguinte aqui no campo do valor, né, que você estipulou para ser o valor. Um número inteiro. Então, vamos imaginar que o produto custe R$1.000. Você vai digitar aqui, ó, 1000, 1000. Ah, Dante, mas meu produto custa R$1.000,30. Você vai pôr ponto 30. Ou seja, isso aqui vai fazer a casa dos centavos. Então você vai usar ponto. É uma conotação meio americanizada, né? Então é desse jeito que funciona no Jet Engine. Então você tem que treinar o seu cliente na hora que for cadastrar lá os produtos ou cadastrar o post type dele ali que tem valor, o carro, o imóvel e tal. Dessa forma. Então vamos imaginar que um imóvel custe R$150.000. Você vai colocar 150, 1, 2, 3 zerinhos a mais. Ou seja, 150 e 3 casas aqui para representar o 1000. Agora, se você estiver trabalhando com valores pequenos, né, tipo assim, R$8,32. Ponto, 8,32. Se eu salvar aqui, ó, atualizar para você ver, olha só, 8,32 em reais. Então é dessa forma aqui que você vai declarar os valores dentro dos campos de valor. Aí você deve estar curioso, ô Dante, mas como que eu consigo então transformar o ponto em vírgula lá do outro lado e colocar as outras duas casas decimais após a vírgula ou após o ponto? Então a gente vai trabalhar isso lá no front. Então você vai abrir aí o seu listing ou a página onde você está exibindo, né, o valor ali que você quer imprimir. Você vai vir nos componentes e vai procurar aqui pelo Dynamic Field. Eu vou arrastar um aqui, ó. No meu caso, eu vou pegar um metadata, porque é um campo metafield que eu declarei. Então vou colocar aqui e vou pôr aqui o valor, né, ó, pedidos valor. Dessa forma ele vai imprimir exatamente essa parte aqui, né, igual tá aqui em cima. Só que olha só, ele imprimiu para mim 120. Que é o valor que eu declarei nesse produto aqui no pedido 9. Tá só 120, tá desse jeitinho aqui lá dentro. Então ele imprimiu exatamente o que eu escrevi no campo, R$120, né? Então, como é que eu coloco então a vírgula 00 aqui para representar o 120, né? Ou se fosse 1200, né, como é que eu coloco ponto, vírgula e tal? É muito simples. Aqui embaixo você vai ter a opção Filter Field Output. Você vai habilitar essa opçãozinha aqui, e então vai ser exibido o callback para você. O callback é um recurso que o Jet Engine oferece, que permite você invocar funções para manipular os dados. E aí você vai vir aqui e vai escolher Format Number, se for o caso de trabalhar com formatação numérica. Então, ao colocar esse Format Number, vai aparecer para você mais algumas coisas aqui abaixo. No caso, Decimal Point. Por padrão, ele traz em formato americano, então vai vir como ponto o Decimal Point. Pode ver que ele colocou aqui, ó, ponto 00. Mas aqui no Brasil a gente usa vírgula, né? Então, o que a gente faz? A gente inverte. Coloca aqui no lugar do ponto, né, no decimal point, uma vírgula. E no thousand separator, que no caso aqui é o separador de milhares, a gente coloca ponto, que nos Estados Unidos é o contrário. É vírgula primeiro, depois ponto. Aqui no Brasil é diferente. A gente coloca ponto primeiro, depois vírgula no final. Então eu inverto. Onde está ponto vira vírgula, onde está vírgula vira ponto. Decimal points. 2 casas decimais aqui depois da vírgula, tá vendo? Se eu aumentar isso, ele vai colocar um 0 a mais, tá vendo? Então eu coloquei agora aqui um zerinho a mais nessa casinha. Então, quanto mais pontos decimais aqui eu colocar, mais ele vai colocando ali para mim também. Isso é interessante para quem trabalha com números mais fracionados. Então, se não é o caso, geralmente a gente trabalha com 2, tá? Dificilmente. Ah, Dante, mas e se eu não quisesse colocar essa vírgula aí depois, eu quero deixar só 120 mesmo? Você pode deixar 0, e aí ele vai tirar a vírgula e deixa só o número inteiro, tá? Isso aqui também é bem legal para você que tem produtos que não tem quebradeira. Então você já aproveita e força para ele não colocar centavos. Mas geralmente a gente trabalha com 2 e coloca aqui o 00 para ele declarar os centavos aqui, caso você tenha um produto com centavos. Que é o caso aqui do exemplo que eu dei, né?
8,32. Isso aqui é a casa decimal. Então ele jogou o 32 depois a vírgula. E é isso, galera. Aí você vai falar, pô, Dante, mas cadê o R cifrão? Onde que eu coloco isso aí? Vou ter que colocar antes? Não, aqui embaixo tem outra opçãozinha. Customize Field Output. Nesse camarada aqui, você vai ter o %S. O %S é a impressão do valor. É a variável que está sendo impressa ali. Você vai vir aqui na frente desse % e vai colocar RS cifrão, dá um espacinho. Pronto. Ele imprimiu aqui o RS cifrão e o valor na frente. Ah, não quero deixar aquele espaço, quero deixar tudo junto. Beleza, só juntar aqui o espaço e você tem ali o formato de saída que você quiser. Ah, Dante, mas eu queria colocar também assim, por exemplo, cada, né? Ó, por exemplo, ó, posso colocar aqui, ó, cada, ele vai concatenar. O que você tem que entender é que o %S é onde está sendo impresso o resultado da nossa transformação. E aí você pode concatenar coisas antes ou depois aqui dentro, tá bom? Não dá para fazer duas vezes, tá? Você não pode tentar fazer duas impressões que ele não vai conseguir funcionar, vai dar um bug. Lembrando que esse exemplo, vou duplicar aqui, ó, não precisa ser só para valor. Às vezes você tem lá uma temperatura, tem uma medida, né, em metros quadrados, sei lá o quê. Basta você vir aqui tirar, né, essa nomenclatura aqui, por exemplo. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, 120 metros quadrados. Só que em metros quadrados eu não tenho casa decimal 00, tal, porque às vezes eu quero fazer mais redondo. Então eu posso deixar 0 aqui e pronto, ó, tenho 120 metros quadrados. E o metros quadrados, como é que eu declarei? Foi um código HTML, galera. Então eu vim aqui, ó, o M, né, que é um texto mesmo, e esse sup 2 aqui no meio, ó, entre as tags sup, eu coloquei o número 2, ele faz um superscrito, ou seja, ele eleva o númerozinho ali para cima. E se você quisesse fazer o contrário, um subscrito, basta escrever sub aqui e ele fica para baixo. Ó. Pode ver que ele desce. Então, se fosse uma fórmula aí química, você colocaria aqui para baixo, beleza? Desse jeito você consegue formatar os números que você quer imprimir na tela, seja com mais de uma casa decimal, com nenhuma, ou com a formatação, né, dos milhares, como eu expliquei acima. Basta regular essa interfacezinha aqui que você vai conseguir gerar o número que você quiser, sem se preocupar de na hora de preencher ter que colocar aqui R cifrão 150.00. Dante, não posso fazer desse jeito? Pode. Só que se você fizer desse jeito, você vai comprometer a pesquisa por valor. Se você falar para mim, Dante, eu não vou ter pesquisa de valores, não vou ter pesquisa de número lá no meu site. Como assim, pesquisa? Imagina só que você tem uma imobiliária, uma loja de carro. As pessoas querem pesquisar por faixa de preço. Se você for querer ter esse tipo de recurso no seu site, é necessário trabalhar do jeito que eu ensinei, sem nada, só com os valores inteiros. E se tiver valor, né, com centavos, aí sim colocar um ponto e declarar os centavos. Agora, se você não vai ter esse tipo de pesquisa, ou seja, Dante, o meu é só pesquisa por título e categoria, não precisa perder seu tempo trabalhando com esse tipo de formatação aqui. Você pode vir aqui direto no valor e declarar o valor do jeito que você bem entender aqui. Assim ele vai imprimir exatamente esse valor na tela. Mas, volto a explicar, não tenta fazer isso se você for querer ter um filtro de valores depois. Vai dar problema. E ele não vai funcionar. Não vai entender esses números aqui, essas letras. E você vai ter que recadastrar todos esses valores em todos os seus produtos, tá bom? Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa super dica. Já deixa aquele like esperto aí nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Vai ajudar muito o meu canal aqui. Agradeço se você puder se inscrever. E deixa um comentário se você gostou da videoaula, se ela te ajudou, se era isso que você estava procurando e não estava encontrando. Agora a solução está aí. Não esquece de dar aquela fortalecida me seguindo também lá no Instagram e no TikTok, beleza? Fico por aqui e até a próxima.